Agora, um pouquinho mais de atenção aqui sobre dois conceitos. Um eu já falei, que são as raízes de uma equação. A raiz nada mais é do que os dois valores do x, onde a função assume o valor zero, ou seja, onde ela corta o eixo x, ou quando é crescente, ou quando ela for decrescente. São esses dois pontos aqui. Muito bem, isso eu já falei. Agora, um novo conceito é um discriminante, tá? O discriminante é o tal do delta. Vou explicar, tá? Sobre ele. Bem, vou explicar como exemplo, tá? Que fica muito mais prático de se entender e mais objetivo. O delta é o tal do discriminante, que ele tem uma fórmula definida e uma fórmula que você tem que decorar, tá? Tem que saber essa fórmula. Você não aconselho você a pegar a fórmula e ficar ali olhando para ela até memorizar. A forma mais convencional, né, mais produtiva de você decorar uma fórmula ou qualquer outra fórmula é você fazer uma série de exercícios usando essa fórmula. Acredito que lá para o 10º exercício, 20º, 30º, seja lá qual for, né, a sua capacidade de memorização, você vai ter já decorado. Toda vez que você fizer um exercício que usar a fórmula, escreva a fórmula. E não apenas olha a fórmula e usa, né, substituindo. Então a fórmula é b ao quadrado menos 4 que multiplica o valor do A que multiplica o valor do C. Pois bem, então memorize esta fórmula, até porque, né, não só para matemática, muitas outras questões podem, de física ou de química, pode ser que caia numa resolução onde você vai precisar usar a fórmula de delta, tá? É comum isso aí. Não é muito frequente em se tratando de prova da Petrobras e Sesgran Rio, mas, enfim, é muito cobrado aí em diversos outros assuntos. Então vamos lá, voltando aqui. Quem é o termo A, quem é o B e quem é o C? O A vale 3, o B vale menos 1 e o C vale menos 2, né? Tirando cada um dos termos aqui. Então, usando esses termos na forma do discriminante, então, ó, vou resolver a questão. Então, vai resolver a questão, escreve a fórmula toda vez que você for resolver uma questão que vai ser preciso dela. Então, B menos 1, o A vale 3 e o C vale menos 2, tá? B ao quadrado, né? B ao quadrado. Então, delta é igual a menos 1, qualquer número elevado à potência par sempre vira positivo. E aqui vai dar menos vezes mais, menos vezes menos, mais 24 esse resultado. Então, meu delta aqui, no caso, vale 25. Ok? Muito bem. Tá. Então, o meu discriminante vale 25. E daí? E daí que o discriminante vai ser usado para as fórmulas, para determinarmos as raízes da equação. Tá? Aí, a fórmula, né? Fórmula para raízes da equação do segundo grau. A outra fórmula, o valor do x, né? Que x é esse? São dois valores de x. Lembrando, são os dois pontos onde a parábola corta o eixo. Tá? O x vale, outra fórmula, tá? Menos b mais menos a raiz do delta. Por isso, precisamos do delta para o cálculo das raízes. Deixa eu melhorar esse delta aqui. Sobre 2 vezes o termo A. Esse B e esse A são os mesmos termos aqui, tá? Extraídos da função. Então vamos então. X igual menos B. Quem é o B? B vale menos 1. Atenção, vejo muito aluno, né? Principalmente alunos adolescentes que estão aprendendo isso pela primeira vez, errarem nessa substituição. Menos da fórmula e o menos do valor. Você tem que respeitar os dois sinais, tá? Substituindo B, B vale menos 1.
Só que o b da fórmula, ele tem esse menos aqui. Está mantido aqui também. Seguindo, mais ou menos, a raiz do delta. Quanto que havia dado no meu delta? 25. Vou usar aqui o valor. 25 sobre 2 vezes o termo A3, que vale 3. Tá? Então, meu x é igual a... Aqui vai ficar mais 1, mais ou menos a raiz de 25, que dá 5, sobre 6. Ok? Ali tá bom de enxergar. Muito bem. Agora, a minha fórmula vai ter que seguir dois caminhos. Que dois caminhos? Um que eu vou utilizar o sinal de mais. E o outro caminho que eu vou utilizar o sinal de menos. Então, vamos lá. Então, o x1, né? O primeiro valor do x, eu vou utilizar o sinal de mais. Mais 1, mais 5, divididos por 6. Então, o meu primeiro valor de raiz, a minha primeira raiz, vale 6 sobre 6, que vai dar 1. Agora eu vou fazer de novo, só que eu vou utilizar o valor do negativo, né? O valor menos. A minha segunda raiz, que eu vou chamar de x2, vai ser igual a mais 1 menos 5 sobre 6. Então, ficarei com menos 4 sextos, simplificando, menos 2 terços. Tá? Então, esses dois são os valores de raízes, né, dessa função do segundo grau. Tá? Entendido? Bem, eu fiquei um pouquinho sem espaço aqui para fazer... não, tudo bem, aqui, ó. Essa parábola aqui, a parábola dessa função, é uma parábola voltada para cima ou voltada para baixo? É só observarmos o sinal do A, né? O A é positivo. Se o A é positivo, a parábola é para cima, tá? Então eu vou liberar aqui um pouquinho de espaço, tá? Só para fazer um esboçozinho para finalizar o entendimento. Então, supondo aqui o meu gráfico, x e y, ou x e f de x, as minhas duas raízes, 1 e menos 2 terços. Então, aqui, raiz 1 e raiz menos 2 terços. Um valor que fica entre 0 e menos 1. Ok? Então, o meu gráfico, deixa eu botar o número aqui embaixo, para não ficar no meio da parábola. Então, ó, aqui é o valor mais 1 da raiz e aqui é o valor menos 2 terços. Muito bem, então a minha parábola é alguma coisa que corta esse ponto aqui, menos 2 terços, e corta esse ponto aqui. Tá bom? Esses dois pontos são esses valores descobertos aqui. Tá? Ok? Complementando aqui, voltando um pouquinho no vértice, né? Eu expliquei o que era o vértice, agora a gente vai calcular o vértice, dar as coordenadas do vértice. Então aqui, ó, outro exemplo, né? Já para ser mais objetivo em relação ao aprendizado, né? Então, o que é o vértice, né? Vértice é aquele... horrível. Vértice é esse ponto aqui na minha parábola, tá? Esse ponto tem o valor, né, no eixo x, que nós chamamos de x do vértice, assim como tem o seu ponto correspondente aqui, que nós chamamos de y do vértice, tá? Então, este ponto é o vértice da parábola e todo ponto do gráfico tem um par ordenado, tá? Que o representa. Da mesma forma que se a parábola fosse voltada para cima. Então, aqui está o vértice. Esse vértice apresenta o seu x, o seu y do vértice e a sua correspondência aqui, x do vértice, tá bom? Vamos calcular isso e também segue como fórmula, tá? Segue como fórmula que o vértice vai ter os seguintes valores. Menos b sobre 2a
e menos delta sobre 4a. Aquele mesmo delta lá que a gente acabou de aprender, que é o discriminante, ok? Outra função aqui, né? Então vamos. Isso aqui dá uma parábola e a parábola vai ter esse valor para x do vértice e vai ter esse valor para y do vértice. Bem, só para ficar de forma mais detalhada, nós vamos calcular um de cada vez, ok? Então, primeiro, x do vértice é a fórmula menos b sobre 2a. Então, essa aqui é a fórmula que você tem que calcular para o x do vértice. Então, vamos. X do vértice é igual a menos b. Quem é o b? B vale menos 2. Não fiz separadamente, né? A gente já vai ganhando agilidade. Menos 2. Lembrando, sinal da fórmula respeitado e o sinal do valor também respeitado. Sobre 2 vezes o termo a, que vale 1. Então, meu x do vértice vale 2 sobre 2. X do vértice vale 1. Opa! Então, meu vértice, o valor do x é 1. E quem é o outro valor? Vamos calculá-lo. A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Porém, temos que primeiro calcular o delta, que é uma formulazinha grande. Então, fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a quem é o b? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, 3. Então, o meu delta dá... Aqui uma pequena correçãozinha, eu precisei trocar esse sinal aqui, tá? Estava errado, não era positivo não. É negativo, é menos 3. Continuando, então aqui o c menos 3. Então, 4 mais 12, o delta vale 16. Agora sim eu pego esse 16 e vou usar aqui para finalmente calcular o y do vértice, é um pouquinho mais demorado. Menos 16 sobre 4 vezes 1, que é o a. Então vai dar menos 4, é o meu y do vértice. Então, x do vértice vale 1, y do vértice vale menos 4. Tá, e daí com isso tudo? E daí que lá na minha parábola, né, esboçada, eu vou estar aqui. Aqui é o vértice. Aqui é o vértice, então nós temos o valor do y e do x. O valor do x aqui é o valor 1 e aqui é o valor menos 4. Tá bom? Completinho aí o entendimento sobre gráfico. Só para acrescentar mais algumas coisinhas. Quem é esse ponto aqui? É o ponto do termo independente. Igualzinho lá na outra função do primeiro grau, esse aqui é o valor quando x igual a zero. Ele é o menos 3. Não tem cálculo para ele, não tem fórmula, é simplesmente o localizar aqui na equação. Se eu quiser fazer algum tipo de conta, algum tipo de cálculo, é só entender o quê? Esse ponto aqui, bem em cima do eixo do y, ele vale x o quê? Ele vale x igual a zero. Então, se eu pegar na equação, mudando de assunto um pouquinho, tá? Já terminei, já concluí aqui o conceito de x do vértice. Estou só fazendo mais algumas aplicações. Então, se eu tenho 0 para o x, né? 0 ao quadrado, 0, 2 vezes 0, 0, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, ficamos apenas com o termo independente, que é quando x é igual a 0, tá? É o ponto onde a parábola corta o eixo y, ok? A raiz, já sabemos calcular a raiz, tá? Você pode fazer aí a título de exercício. Quem são essas duas raízes, tá? Pode praticar aí como exercício.
A outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte, é sobre o valor de máximo e o valor de mínimo da função, tá? Então, como a parábola é virada para cima, a função ela vem descendo, 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 chega aqui embaixo e volta a subir, subir, subir. Então, nesse caso, nós temos um valor mínimo da função, ok? O mínimo da função. E quem é função? Função é y. Então, o valor mínimo da função é o... ok? Menos 4. Agora, qual é o valor de x para que a função tenha valor mínimo? Né? Então, qual é o valor do x correspondente ao valor mínimo da função? É justamente o do vértice. É o valor 1. Quando x vale 1, a função assume o valor mínimo. Tá bom? Então vamos agora fazer exercícios que são, na verdade, questões extraídas das provas da Petrobras elaboradas pela Sesgran Rio. Tá? Nesse caso aqui, a prova de 2010, né, do mês de março. Teve mais de uma prova da Petrobras em 2010. Prova de março, então vamos lá. Questão 49 de matemática. Na função f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 1, a imagem de menos 1 é, então aqui ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 1. Tá? A imagem, o que nós falamos sobre imagem mesmo? É a representação do valor x aplicado à função. De forma até assim, a imagem de menos 1, né, na função. Então, de forma assim, bem direta, bem prática, vamos utilizar o valor menos 1, né, e descobrir qual é a imagem dele. Tá? Eu costumo dizer assim, de forma bem lúdica, de forma de macete mesmo, né? Porque às vezes o aluno confunde os conceitos domínio e imagem. Quem é domínio e quem é a imagem? No caso aqui, menos 1 é domínio, né? Vou notar aqui. Domínio. Quando se fala de domínio de uma função, estamos falando dos valores do x, tá? A origem dos valores. E esses valores, aplicando-se a uma função, dá um resultado. Esses resultados são a imagem desse domínio, tá? Então, imagem significa y, né? Aí, quando você... alguns alunos, né, com problemas de confusão de conceitos, né? Principalmente quando a gente dá conceitos aos pares, o aluno acaba trocando uma coisa com outra, né? É um caso de um dislexo, é um caso de alguém com transtorno de déficit de atenção. Aí eu dou um macete para não ter mais problema. Imagem. Poderia ser com Y, né? Imagem, tá? Então é meio ridículo, mas ajuda aí o pessoal que tem costume de trocar conceitos, né, quando são explicados sempre aos pares. Bem, enfim, então o que eu quero? Eu quero qual é a imagem para quando meu x vale menos 1. Então, ou seja, né, y, imagem. Então, no lugar de x eu vou colocar menos 1, respeitando o sinal do valor e respeitando o sinal da função. Ok? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, só que esse sinal aqui de menos está do lado de fora. Então, menos 1. Aqui vai ficar menos 3, menos 1. Então, a minha imagem, ela vale o quê? Aqui é multiplicação ainda, tá? Não, perdão, multiplicação não. Desculpa, errei. Tá? Não é multiplicação, confundi aqui. Então, isso com isso, substituindo os x, né?
Então, aqui dá 1, aqui dá menos 3, aqui dá menos 1, que era o termo independente. Então, y igual a menos 5. Então, quando x, o domínio, é menos 1, a minha imagem dessa função é letra A. Valor menos 5. Ok? Certinho? Anotado aí? Muito bem. Próxima questão. Prova também de 2010. Não falei que em 2010 houveram mais de uma prova? Mais de um concurso da Petrobras? 2010 o cargo é técnico de perfuração em poços, normal, tá? É a prova de matemática da Sesgran Rio, ou um outro cargo, tá? Que não é o técnico de operações, mas a prova é bem similar, principalmente matemática. Matemática é a mesma prova para todos os cargos de nível técnico. Na tabela abaixo tem-se duas equações quadráticas de incógnitas x. É 1 e a 2. Então, equação 1 e equação 2. Lembra que eu tinha falado da diferença de função para equação? Aqui ele não está associando nenhum f de x, mas temos um primeiro membro, uma igualdade e um segundo membro, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Função e equação, apesar de termos diferentes, tá? Estão intimamente relacionados. Se a maior raiz de E1 é igual à menor raiz de E2, a maior raiz de E2 é agora uma questão um pouco mais elaborada, não é uma questão de aplicação direta, né, igual a gente fez agora há pouco. Então vamos lá. Se a maior raiz de E1, tá aqui a equação E1, é igual à menor raiz de E2. Ou seja, uma das raízes de E2 é também a raiz... Perdão. Uma das raízes de E1, que é a maior, é também a raiz de E2, a menor de E2. Então, ele quer saber qual é a outra raiz de E2, que é a maior. Ou seja, né? Estudo de raízes. Vamos sair calculando as raízes das equações. Só que um detalhe, na equação 2, eu não sei o termo B, o valor numérico do termo B. Não tem problema, vamos resolvendo, vamos ver o que vai dar, tá? Vamos começar resolvendo o E1, tá? Vou tirar o E2 daqui, vou tirar não, vamos isolar ele aqui, tá? Vamos resolver primeiro as raízes do E1. Antes de tudo, eu preciso do delta, vou chamar de delta 1, tá? Que é o delta da equação 1. Não confunda, ok? Deixa eu dar uma separada aqui. Então, delta 1 vai ser b ao quadrado menos 4ac, tá? Tá aqui a fórmula. Substituindo a fórmula, nós vamos achar que o delta, né, é igual a 64. Você calcula aí, tá? Vou dar o valor direto com esses valores substituídos. Você calcule aí. Tá? A gente precisa ganhar mais ritmo aqui na aula, tá? Delta 64, então quem são as raízes? A fórmula da raiz é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E aí, menos b, substitui tudo, faz o cálculo disso tudo aqui. Vamos achar duas raízes que são 3 e menos 5, tá? x1 igual a 3 e x2 igual a 5. Ok? Menos 5, aliás, desculpe. Opa, tá ruim. Tá? Então, raiz. Muito bem, então então já descobri as raízes de E1, tá? Só que essa não é a pergunta, isso é só uma referência. Vamos lá. Se a maior raiz de E1... Opa, quem é maior? Menos 5 ou 3? 3 é o maior, tá? 3 é a maior raiz da equação 1. Que é também... Ela é a menor raiz de E2. Então vamos calcular... Vamos deslocar para cá. Por enquanto eu não preciso. Vamos fazer agora os cálculos para a equação 2.
Então, meu delta 2 é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta aqui vai ser o quê? Esse b é aquele probleminha. Eu não tenho esse número aqui, tá? Eu não tenho esse número, mas eu vou seguir o cálculo usando a letra mesmo. Se eu for usar o b, não vou ter muito resultado, né? Porque aqui o b eu estaria transformando b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Não me dá muita saída. Vamos ver uma outra saída. Lembrando do conceito de raiz, né? Qual é o conceito de raiz? São aqueles dois pontos aonde a parábola corta o eixo x. O que mais que eu sei sobre raiz? Eu sei que esses dois pontos são os pontos onde o valor do y, né? O valor da função, ele vale zero para cá e para cá. Esse ponto, o y vale zero, e esse ponto y também vale zero. Tá? Ok? E o outro conceito que eu sei é o seguinte. É quando eu sei que essa raiz aqui, né, tem valores... essa raiz aqui, que é a maior, ela serve para cá também. Então, se eu utilizar esse valor aqui como sendo raiz, ou seja, a função assume valor zero, eu vou estar relacionando duas coisas, dois conceitos iguais. Vamos ver o que acontece. Escrevendo a equação 2. Lembrando que isso aqui está sendo igualado a zero. Se está sendo igualado a zero, então eu estou falando justamente, né, de uma equação onde eu tenho como referência ali o zero da função, ou seja, a raiz da função. Então, vou usar o valor 3, tá? 3 ao quadrado menos b vezes 3 mais 12 igual a zero, né? Porque se eu sei que, então, essa substituição aqui está conceitualmente correta. Por quê? Se eu estou usando um valor de raiz, onde essa raiz aqui também é a raiz dessa outra função, é 2, eu sei que essa equação tem que dar o valor zero, que é o conceito da raiz, né, de uma função. Então, eu chego na conclusão de que resolvendo isso aqui matematicamente, eu descubro que b é igual a 7. B, esse valorzinho aqui, tá? Então, eu peguei a raiz de 1, apliquei na outra, tá? Que a questão me disse que serve, né? A maior raiz de E1 é igual à menor raiz de E2. E agora eu vou resolver isso aqui para descobrir quem é a outra raiz de E2. Já sei uma, fica faltando só outra. Então vamos lá, resolvendo isso aqui na verdade agora, eu sei que esse valor B, ele vale, para atender a condição, ele vale 7. Aliás, é isso. B igual a menos 7. Então, agora, delta, usando os valores conhecidos. Delta não, a equação já está aqui, tá? Isso. B ao quadrado menos 4AC. Tá vendo aqui o que eu faço? Toda vez que eu vou utilizar o delta, eu reescrevo a função, a fórmula. Então, é assim que eu recomendo que você faça também quando você estiver resolvendo exercícios. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o A foi conhecido e o C vale 12, né? Resolvendo isso aqui tudo, delta é igual a 49 menos 48, delta vale 1. Puxando aqui para continuarmos a resolução. X igual a menos b mais ou menos a raiz
de delta sobre 2a. Estou sem espaço, deixa eu otimizar isso aqui. X igual a 7 mais ou menos 1 sobre 2. Então eu tenho dois valores. Dá para enxergar ali? Dá, tá bem enquadrado. Eu tenho 4 e 3. Tá? Raiz dessa equação aqui, raiz 4 e raízes, né? 4 e 3. Porém, a raiz 3 eu já conhecia, tá? Porque ele me falou que era a mesma raiz da outra que era maior, tá? E era a menor dessa. Quem é a outra que é maior? É o 4, tá? Gabarito, então, aqui é a letra A, tá? Gabarito, letra A, onde tem a resposta 4, tá? Aqui, gabarito, ok? Vamos lá? Mais uma questão aí. Agora a questão da Transpetro de 2012. A raiz da função f de x igual a 2x menos 8 é também raiz da função quadrática g de x igual a ax2 mais bx mais c. Se o vértice da parábola gráfico da função g de x é o ponto v menos 1 e 25, ou seja, x do vértice vale menos 1, y do vértice vale 25, a soma a mais b mais c é igual a... Bem, agora estamos numa questão um pouco mais bem elaborada, tá? Misturando, relacionando função do primeiro grau com função do segundo grau, né? E ainda assim não é uma resposta direta, é uma resposta que vai exigir que você some o valor A, o valor B e o valor C, tá? Uma questão já um pouco mais complexa, mais trabalhosa, tá? Eu não diria difícil não, é uma questão mais trabalhosa, tá? E você vê também, começa a perceber um perfil bem definido da Cisgran-Rio. A questão anterior, né, ele relacionava a raiz de uma função com uma raiz de outra função, né? Uma função tem uma raiz, a outra função, essa raiz também é a raiz para essa função. E aqui ele faz também a mesma coisa, ele pega duas funções diferentes e fazem uma relação entre elas de igualdade de raízes. A raiz de uma função também é a raiz dessa outra função. Você começa a perceber como é que a Cisgran-Rio, né, gosta de cobrar, como é que é o perfil dela. Então vamos lá. Coloquei já aqui as minhas duas funções, tá? A função quadrática é um monte de letra. Vou começar resolvendo para onde eu tenho números, para onde eu tenho informações, ok? Então vamos começar resolvendo aqui pela função do primeiro grau. Como é que é a história de raiz mesmo? A raiz é quando a função, ou seja, o y dá zero, né? Então vamos lá. F de x é igual a 2x menos 8. Quando que isso aqui vira zero? Quando x igual a 4, a função dá zero. Então 4 é raiz dessa função. Pronto. Conceito de raiz da função do primeiro grau. Esta mesma raiz, ela também é raiz da função quadrática. Só que lembramos que a função quadrática tem duas raízes, né? Uma delas, eu já sei, é 4. A outra a gente vai descobrir, tá? Na verdade, nem é tão necessário assim descobrir, porque a pergunta não é a outra raiz, a pergunta é a soma dos termos A, B, C. Vamos resolvendo isso, né? Para ver se a gente vai ser obrigado a descobrir a outra raiz ou não. Eu já descobri a raiz da função do primeiro grau e a questão me afirma que essa raiz também é uma dessas raízes aqui. Por que uma dessas? Porque você já sabe que a equação do segundo grau tem duas raízes, x1 e x2. Uma delas é 4. A outra, eu não vou entrar em questão porque não é essa a pergunta. A pergunta é quanto é esse termo A mais esse termo B mais esse termo C. Então, já que eu sei uma das raízes, vou pegar esse valor de raiz e vou aplicar nessa função aqui, ou seja, fazer o x valendo 4, tá? Para ver o que acontece. Então vamos agora pegar essa função aqui, g,
de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Agora o meu x, ele vale, como eu disse, vou aplicar o valor para x igual a 4, que é a raiz. Então é g de 4, a4 ao quadrado mais b vezes 4. Onde tem x vai ser substituído por 4. Quando eu uso o valor da raiz, eu estou fazendo a função dar valor zero, né? Qual é o valor da função quando x é raiz? A função tem valor zero. Então, o que eu tenho aqui? 16a mais 4b mais c igual a zero. Bom, resolvi, não cheguei em resultado numérico nenhum, mas eu estou numa relação de A, B e C, que é o que a questão nos pede, tá? Mas estou longe ainda, tá? Eu quero o A mais o B mais o C. Cheguei numa relação aqui. Muito bem. Bom, vou agora continuar resolvendo usando as informações dadas, tá? Qual foi a outra informação dada? É o vértice da parábola, tá? Da equação do segundo grau, que vale menos 1 e 25. O que é isso, menos 1 e 25? O primeiro número é o x do vértice, coordenada do x, e o segundo número é o y do vértice, tá? Os dois têm uma formulazinha. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vou usar essas informações, né? Então vamos, no lugar do x do vértice eu tenho menos 1 é igual a menos b sobre 2a. Isso aqui me dá uma relação de b é igual a 2a. Resolvendo isso aqui, algebricamente, eu não chego em resultado nenhum. Eu chego numa relação algébrica, b é igual a 2a. Muito bem. Mais uma informaçãozinha. Vou agora para o próximo termo conhecido, que é o y do vértice menos 25. Então, no lugar do y do vértice, menos 25 é igual a menos delta menos... Opa! Lembrando que delta é a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Resolveu, ó, menos 25 menos delta. Então, ó, isso aqui pode ficar tudo positivo, tá? Só para facilitar aqui a nossa vida. Então, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Pois bem, olha só, eu tenho aqui uma relação de b com a. Posso usar esse recurso aqui fazendo uma substituição para a gente poder reduzir os termos algébricos, né, as incógnitas. Então vamos fazer isso. 25 é igual, o valor do b vale 2a, então 2a será elevado ao quadrado, porque b era ao quadrado, menos 4ac sobre 4a. Resolvendo aqui matematicamente até onde dá, 25 é igual a 4a ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Opa! 4a em todos os termos, né? Então, ó, 4 simplifica, cancela, e o termo a cancela, cancela, e esse aqui vai cancelar só a potência, tá? Operação matemática algébrica, normal. O que sobrou aqui para mim? 25 é igual a a menos c. Melhorando isso aqui um pouquinho, c é igual a menos 25. Olha que interessante. De novo, eu resolvi e cheguei num resultado que não é um número, mas é uma relação de A com C. Pois bem, relação de A com C, relação de A com B. Então, esses dois aqui eu posso utilizar aqui nessa primeira equação. Vamos escrever todas as outras letras em função de A, tá? Porque aqui eu tenho A,
aqui eu tenho o A. Então vamos lá. Vamos pegar o B e vamos substituir aqui no lugarzinho desse B e vamos pegar esse C e vamos substituir aqui no lugarzinho desse C. Então vamos ficar como? 16A mais 4 vezes o B vale quanto? 2A mais o C vale quanto? A menos 25 igual a 0. Resolvendo essa equação toda aqui, eu vou descobrir que o A vale 1, tá? Só para ganhar tempo, tá? Não dá para ficar a gente resolvendo todas as equações passo a passo, não. O A vale 1, né? Opa! Primeiro resultado descoberto de número. Mas o B está escrito em função de A e o C eu também tenho uma relação com A. Se o A vale 1, então o B vale 2 vezes 1, B vale 2. Se o A vale 1 e o C é A menos 25, o C é igual a 1 menos 25, C é igual a menos 24. Enfim, finalmente respondendo à pergunta, qual é a pergunta? Quanto é A mais B mais C? A vale 1, B vale 2 e C vale menos 24. Resultado disso aqui, menos 21. Resposta, que é o gabarito, letra E. Muito bem, gente. Acho que ficou meio confuso, mas é isso aí. Tentei fazer de uma forma, tá bom? Então, aqui termina a aula de equação do segundo grau, tá? 3 questões resolvidas, 2 bem fáceis, bem tranquilas, essa terceira aqui mais elaborada, tá? Mas tá concluído aí essa aula. Depois que for concluído a aula de todo edital, nós vamos lançar aulas só de resolução de exercício. Vamos fazer mais exercícios dessa aula aqui também, tá? Mas a nossa prioridade é concluirmos o edital a princípio, depois aprofundamentos, tá?